Antes de tudo virar história, virou incômodo. Antes dos prêmios, das listas e da reverência tardia, surgiu um som que parecia perigoso demais para tocar alto, porém impossível de ignorar. No fim dos anos 80, enquanto o hip hop ainda seguia um mapa previsível, um grupo começou a surgir das margens com uma proposta que não pedia licença, algo que ia além da música. Era relato, confronto, era realidade crua transformada em linguagem. Direto das ruas de Compton, o NWA não queria apenas ser ouvido, queria ser sentido. E mais do que isso, queria expor. O que veio a seguir foi um álbum com um impacto cultural que atravessou gerações, dividiu opiniões e redefiniu para sempre o que o rap poderia se tornar. Hey yo, 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 Raps. Hey yo, aqui é o Estilo Livre Biggs, minhas redes sociais estão logo abaixo, assim como as redes sociais do Hey Yo Raps. Já quero te pedir para deixar o like e o super hype, que ajuda muito o vídeo chegar para mais gente. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo também para eu saber qual sua faixa favorita de Straight Outta Compton. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O surgimento do NWA foi além de apenas uma estreia musical. Ele abalou o eixo de poder do hip hop, que até aquele ponto era quase exclusivamente controlado pela costa leste. O grupo obrigou a indústria a voltar os olhos para o oeste, em busca de uma nova identidade sonora. Mais do que música, o NWA carregava uma postura, uma estética crua, direta e sem concessões, que dialogava profundamente com o espírito do Los Angeles Raiders, adotado em suas vestimentas como um símbolo de atitude, contra tudo e contra todos, envolta em preto e prata, onde intimidação e desafio não era apenas imagem, mas linguagem. Com isso, eles personificaram uma mentalidade de, abre aspas, nós contra o mundo, fecha aspas, exalando uma aura de intimidação e desafio que se tornou sua marca registrada. Essa identidade crua e visceral gerou controvérsias imediatas, mas foi justamente essa ousadia que catapultou sua música para o centro do debate público. Sem filtro ou concessões, o grupo utilizou sua narrativa para escancarar as feridas da brutalidade policial, do crime e da pobreza, transformando realidades marginais em pauta global. No entanto, a magnitude de Straight Outta Compton possui raízes que remontam a 1987, quando o coletivo deu seus primeiros passos com o lançamento do EP intitulado NWA. Esse período embrionário, marcado pela distribuição inicial da Macola Records, serviu como o alicerce necessário para que, pouco tempo depois, a parceria definitiva com a Priority Records pavimentasse o caminho para a revolução que estava por vir. De acordo com os relatos de Arabian Prince, a transformação do EP original do NWA em uma coletânea foi uma manobra de Don McMillan, fundador da Macola Records. Sem a autorização dos integrantes, McMillan reuniu as faixas do grupo e incluiu músicas do Fila Fresh Crew, que também pertencia ao selo, para dar corpo ao projeto rebatizado como NWA and the Posse. Foi apenas em 1989 que o disco ganhou contornos oficiais, sendo relançado pela Ruthless Records, do Eazy-E, em conjunto com a Priority Records. Dentro dessa compilação, a faixa Panic Zone surgiu como o grande destaque. Carregando a assinatura de produção de Arabian Prince, que já possuía uma carreira consolidada no eletro antes de se integrar ao grupo. Naquele período existia um receio de que as letras mais cruas e agressivas fossem barradas pelas emissoras de rádio. Por isso, o NWA adotou estrategicamente o eletro, estilo que estava em alta na época, como uma forma de garantir espaço na programação musical, enquanto o conteúdo mais pesado era direcionada apenas ao circuito underground. Essa transição só foi interrompida quando o som agressivo provou sua força comercial, levando o grupo a abandonar a cena dance, embora a influência cultural dessa época que tenha sido o alicerce fundamental para a identidade do conjunto. A conexão entre os pilares do NWA começou a se desenhar quando Arabian Prince cruzou o caminho de Dr. Dre e DJ Yella durante as turnês do World Class Wrecking Crew, grupo de eletro do qual Dre e Yella faziam parte. Paralelamente, Dre e Eazy-E, que já se conheciam de longa data, estreitaram laços através do movimento musical de Los Angeles.
Naquela época, Dre buscava se desligar do seu antigo grupo, mas a falta de recursos financeiros era um obstáculo, lacuna que foi preenchida por Eazy-E ao fundar a Ruthless Records. Nesse mesmo cenário, Ice Cube foi apresentado a Dr. Dre por intermédio de seu primo Sir Jinx, membro do grupo CIA, do qual Ice Cube também fazia parte. O talento de Ice Cube ficou evidente após ele rimar para Dre em um churrasco, o que lhe rendeu o convite para escrever letras para os artistas da recém-criada gravadora. Uma dessas composições era Boys in the Hood, escrita inicialmente por o grupo HBO da Costa Leste. No entanto, o grupo não se identificou com a temática e acabou rejeitando a canção. Diante da recusa, Dre convenceu Eazy-E a assumir o microfone, mesmo que ele nunca tivesse tido a intenção de seguir a carreira de rapper. A gravação transformou-se em um marco histórico, tornando-se uma das faixas mais emblemáticas do gênero e servindo como o catalisador necessário para que o NWA ascendesse ao sucesso e garantisse seu espaço em uma grande gravadora. A parceria entre DJ Ella e Dr. Dre já estava consolidada desde os tempos de World Class Wrecking Crew, enquanto o MC Ren garantiu seu lugar no coletivo após demonstrar seu talento lírico para o Eazy-E, de quem era vizinho. Sendo os integrantes mais novos do grupo, MC Ren e Ice Cube assumiram a linha de frente das composições ainda na adolescência, moldando a identidade lírica do NWA logo em seu surgimento. Contudo, em 1987, após o grupo finalizar a turnê Boys in the Hood, ao lado de nomes como Salt-N-Pepa, UTFO, MC Hammer e Heavy D and the Boys, Cube optou por um afastamento temporário para cursar desenho arquitetônico na Phoenix Institute of Technology. Essa decisão foi motivada pela incerteza financeira do rap na época, o que o levou a buscar uma alternativa profissional no Arizona. O período em Phoenix foi marcado por dificuldades financeiras e pelo sentimento de isolamento, enquanto ele observava à distância o crescimento da popularidade do grupo. Apesar da rotina acadêmica, Ice Cube nunca parou de escrever versos para os companheiros e em setembro de 1988 concluiu sua graduação. Coincidentemente, nesse mesmo ano, o NWA intensificava a promoção de seu aguardado álbum de estreia, com o lançamento de um maxi-single estratégico. Esse material trazia faixas como Something to Dance To, Quiet on the Set e Something Like That, mas foi impulsionado principalmente pelo impacto de Gangsta Gangsta, que preparou o terreno para a revolução sonora que estava por vir. A ascensão do NWA atingiu um ponto de ebulição, gerando um entusiasmo e uma força cultural que se tornaram impossíveis de conter. Como um prelúdio estratégico ao impacto do grupo, o cenário foi preparado pelo lançamento da estreia individual de Eazy-E. Em novembro de 1988 chegava ao público o álbum Eazy Does It, uma obra fundamental que não apenas consolidou a imagem de Eazy-E no gênero, mas também serviu para intensificar a curiosidade e o fervor dos fãs pelo que o coletivo completo estava prestes a revelar ao mundo. A virada para o ano de 1989 encontrou o NWA em um patamar de antecipação poucas vezes visto no circuito underground, alimentado pela fama de sua estética crua e sem concessões. Foi nesse cenário que o lançamento de Straight Outta Compton abalou as estruturas da indústria fonográfica, alterando para sempre os rumos da música popular. Em apenas 3 meses, o disco atingiu a certificação de ouro e em julho já ultrapassava 1 milhão de unidades vendidas, conquistando o disco de platina. O impacto não veio apenas dos números, mas da entrega agressiva e das crônicas viscerais sobre o cotidiano urbano, que geraram debates acalorados sobre o papel do rap na sociedade estadunidense. O contexto em que a obra foi criada era o de uma Compton castigada pela violência, pela epidemia do crack e pelo domínio das gangues, elementos que compunham a rotina dos integrantes e transbordavam em suas letras. A iconografia do grupo, exemplificada por Eazy-E empunhando uma arma na capa do álbum, cristalizou uma postura de confronto que exercia um fascínio inesperado. Dados da Priority Records indicaram que a grande massa de consumidores, cerca de 80%, era composta por jovens dos subúrbios, atraídos pela rebeldia autêntica que o grupo exalava. Décadas depois, o legado do disco provou sua resiliência quando o filme biográfico homônimo, lançado em 2015, impulsionou o álbum ao 4º lugar da Billboard 200, a melhor marca da sua trajetória. Mais do que um marco musical, Straight Outta Compton se estabeleceu como um manifesto cultural profundo,
forçando a nação a encarar diálogos complexos sobre racismo, violência policial, censura e os limites da expressão artística, garantindo seu lugar como uma das obras mais influentes e controversas da história moderna. Straight Outta Compton é a música que abre o álbum. Straight outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from the gang called niggas with attitudes. Curiosamente, ela levou 27 anos para entrar nas paradas. Embora ignorada pela Billboard em seu lançamento original, o impacto do filme de 2015 sobre o grupo NWA catapultou a faixa para a 38ª posição na Billboard Hot 100 pela primeira vez na história. A música refletia de forma crua o cotidiano em Compton, abordando questões sociais e sistêmicas sem filtros. O impacto cultural da obra foi monumental e, à medida que ganhava escala e alcance popular, a canção passou a enfrentar controvérsias cada vez maiores. A postura do grupo gerou debates intensos. Enquanto críticos apontavam a glorificação da violência e da cultura das gangues, os membros do NWA rejeitavam categoricamente essas interpretações. Dr. Dre defendia que as letras serviam como um espelho da realidade, relatando eventos reais ou situações eminentes no cotidiano. Já Eazy-E mantinha uma posição pragmática, esclarecendo que o objetivo não era incentivar a entrada no mundo das gangues, mas sim descrevê-lo sem emitir juízos de valores morais. A tensão em torno do grupo escalou quando a MTV baniu o clipe de Straight Outta Compton. Num período onde a emissora era o principal pilar para o sucesso comercial, o NWA esperava que o vídeo o levasse ao grande público, seguindo os passos de Tony Locke, que já fazia sucesso na costa oeste. Para Ice Cube, a censura foi o sinal definitivo de que o trabalho do grupo tinha um peso social relevante. O banimento acabou gerando um efeito reverso, aumentando o interesse do público de forma semelhante ao que ocorreu quando a NBA proibiu o uso do Air Jordan 1, evento que a Nike utilizou para criar uma das maiores campanhas de marketing da história. Embora a MTV nunca tenha detalhado os motivos, o vídeo foi vetado sob a justificativa de que suas imagens eram confrontadoras e glorificavam a violência. MC Ren rebateu a decisão, apontando uma contradição. A emissora exibia conteúdos com temáticas de ocultismo e desenhos animados que, segundo ele, eram mais violentos que as produções do grupo. O histórico da emissora também era alvo de críticas de ícones como Rick James e David Bowie, que questionavam publicamente a exclusão de artistas negros na programação. Rick James chegou a denunciar que, apesar do investimento e da qualidade artística, músicos negros eram sistematicamente ignorados pela rede. This isn't a Wizard of Oz. I mean, there are black people here, and we make music, and we spend thousands, $100,000 on videos, and we're not doing this for the sake of because we enjoy doing it. We're doing it because it's part of the art, and we're being excluded from the art. I mean, there are a lot of white kids that put on MTV and say, "Yeah, where's Stevie Wonder? Where's Marvin Gaye? Where's Rick James? You know, where are all these acts? Next to my Billy Joel record is Rick James, and next to my Van Halen record, there's Earth, Wind and Fire, and next to my AC/DC record, there's maybe Aretha Franklin, Diana Ross or something. Where are these people? I mean, don't we exist?" Essa resistência racial ficou nítida até com Michael Jackson. O clipe de Billie Jean só foi exibido após o presidente da CBS Records ameaçar retirar todos os artistas da gravadora da emissora. Apesar de executivos da MTV negarem qualquer viés preconceituoso, o embate com o NWA atingiria um novo patamar com a repercussão da faixa seguinte, F the Police. Em F the Police, o NWA denunciou abertamente o perfilamento racial e o abuso de autoridade, o que provocou uma reação inédita do FBI. O então diretor assistente, Milt Alaric, enviou uma notificação oficial à Priority Records, alegando que a obra incentivava a violência contra policiais. Esse clima de hostilidade se estendeu a departamentos de polícia locais, que organizaram protestos e chegaram a boicotar a segurança dos shows do grupo, culminando em uma prisão memorável após a performance em Detroit. Curiosamente, a canção foi quase descartada. Dr. Dre inicialmente recusou a proposta por estar enfrentando problemas jurídicos, temendo que a letra atraísse mais problemas ainda para ele. Ice Cube chegou a descartar seus versos, que só foram recuperados porque um amigo os resgatou do lixo.
A resistência de Dre mudou após ele e Eazy-E vivenciarem uma abordagem policial agressiva depois de serem detidos por disparar armas de paintball. O incidente pessoal somado à política de guerras gangues de Daryl Gates, o então chefe do LAPD, serviu de combustível para a faixa. Para Ice Cube, a estratégia da polícia de tratar todo jovem negro como criminoso transformou a rotina em um estado de guerra, moldando a agressividade presente tanto nessa música quanto na sequência do disco, Gangsta Gangsta. É relevante destacar que, na época, o NWA não utilizava o termo gangsta rap para definir seu trabalho. Assim como outras expoentes do gênero, o grupo classificava sua sonoridade como reality rap, sob o argumento de que as letras eram crônicas fiéis do cotidiano e do ambiente em que estavam inseridos. A denominação gangsta rap, que posteriormente se tornaria um rótulo global, foi uma criação da mídia. Então, na faixa seguinte, o foco se volta para MC Ren, que assume o protagonismo na faixa If It Ain't Rough. Ren is the villain and you're just a hostage. So whenever I'm stepping, cover your head like an ostrich. Nessa faixa, MC Ren destaca sua habilidade lírica, sendo essa a primeira de suas 2 composições solo no disco. Um detalhe notável é que, apesar do conteúdo explícito que caracteriza Straight Outta Compton, essa música não apresenta nenhuma linguagem obscena. Após esse momento solo, o álbum introduz uma posse cut, termo designado para faixas que reúnem vários integrantes com uma abordagem mais positiva ou consciente, chamada Parental Discretion is Advised. Parental discretion is advised for the moment while I'm getting candid. Now understand it. Ain't your typical. Essa música se destaca por ser uma das raras ocasiões em que todos os membros integrantes do NWA que rimavam aparecem juntos. A faixa também apresenta a colaboração de The D.O.C., figura central nos bastidores que frequentemente é apontada pelos entusiastas como o 6º membro do grupo. Sua influência foi fundamental na composição de letras para o Eazy-E, incluindo versos em faixas emblemáticas como Straight Outta Compton e F da Police. A próxima música do disco é 8 Ball Remix. Ela era uma nova versão da música que originalmente era a 2ª faixa na compilação NWA and the Posse. Seguimos com a 7ª faixa, Something Like That. Diferente das músicas mais explosivas e politizadas do disco, como F da Police ou a própria Straight Outta Compton, Something Like That funciona como um retrato cru da atmosfera das ruas de Compton, misturando o humor ácido, a arrogância e a energia caótica que cercava o grupo naquela época. A música é construída em cima da personalidade exagerada e provocativa dos integrantes, especialmente Eazy-E e MC Ren. Ela carrega aquele espírito quase improvisado nos primeiros anos do NWA. Rimas debochadas, histórias absurdas e uma sensação de que o grupo ainda estava experimentando até onde poderia empurrar os limites do rap mainstream. Muito do charme da faixa vem justamente dessa espontaneidade suja e desorganizada, algo que refletia o ambiente do estúdio e da vida das ruas do sul de Los Angeles, no final dos anos 80. Musicalmente, a faixa também carrega a assinatura inicial de Dr. Dre antes da sofisticação que ele alcançaria anos depois em The Chronic. A produção ainda é crua, baseada em grooves simples, bateria seca e samples de funk minimalistas, mas já dá pra sentir Dre aprendendo a transformar o caos das ruas em identidade sonora. Hoje, Something Like That costuma ser vista como uma das faixas menos lembradas do álbum, mas ela ajuda a entender um detalhe importante sobre o NWA. O grupo não era feito apenas de revolta política e violência urbana. Havia também humor, exagero, provocação juvenil e uma vontade constante de chocar, elementos que acabaram definindo boa parte do gangsta rap nos anos seguintes. Em seguida temos Express Yourself. Express Yourself é concentrada na liberdade de expressão. Na letra, Dr. Dre critica a conformidade com tendências, artistas que diluem suas mensagens para obter sucesso comercial e a censura imposta pelas rádios e a discografia do NWA. Assim como ocorreu em If It Ain't Rough, essa faixa não utiliza palavras de baixo calão. Dre assume os vocais sozinho e transformou a canção em um dos maiores sucessos do grupo. Um detalhe icônico, frequentemente lembrado por fãs,
é o verso em que o produtor desaconselha o uso de maconha devido a possíveis danos cerebrais, postura que mudaria drasticamente poucos anos depois com o lançamento do seu primeiro álbum solo, The Chronic. O título e a base da música foram inspirados em Express Yourself, de Charles Wright e The Watts 103rd Street Rhythm Band, que também serviu como o sample principal da produção. A sequência apresenta o segundo remix do disco, Compton's in the House. Essa versão é uma releitura da faixa que figurou originalmente como lado B do single Easy Does It, de Eazy-E, de 1988. Registros indicam que essa adição específica foi disponibilizada apenas no formato cassete, uma vez que o vinil trazia em seu lugar uma versão editada de Easy Does It para as rádios. Na reta final do álbum surge I Ain't the One, uma composição solo de Ice Cube. A letra aborda de forma crítica os relacionamentos manipuladores, com o rapper enfatizando sua resistência a ser enganado ou explorado por uma garota. O álbum prossegue com Dope Man Remix, sendo o terceiro e último remix do projeto, posicionado como a antepenúltima faixa da edição padrão do álbum. A letra explora as dinâmicas do tráfico de drogas e as consequências sociais desse ambiente, apresentando inclusive a perspectiva de um dependente químico em busca de uma dose. A versão original dessa faixa aparece na compilação NWA and the Posse, sendo a 8ª faixa. Um ponto técnico relevante é a utilização do sample de Funk War do grupo Ohio Players. Essa sonoridade específica tornou-se uma identidade fundamental do rap da costa oeste, exercendo grande influência na estética musical do gênero durante toda a década de 90. A penúltima faixa do disco é ocupada por Quiet on the Set. Ela representa o segundo momento solo de MC Ren no projeto. Na faixa, o rapper reafirma seu vigor lírico, entregando uma performance técnica que consolida sua importância na dinâmica do grupo. E a última faixa da versão padrão do álbum é Something to Dance To. Essa é uma das músicas mais peculiares do disco, marcada por uma sonoridade mais dançante e radiofônica. Mais cedo foi citado Arabian Prince, e foi ele quem produziu a faixa, criada antes de sua saída do NWA. A saída de Arabian Prince do grupo foi motivada por divergências financeiras, antecipando o mesmo tipo de conflito que posteriormente causaria o desligamento de Ice Cube. Devido à sua experiência prévia no mercado fonográfico, Arabian Prince identificou precocemente irregularidades nos repasses financeiros à medida que o NWA ganhava projeção. Em versões posteriores do álbum, Something to Dance To acabou removida da lista oficial. Arabian Prince atribuiu essa exclusão a disputas de royalties envolvendo o empresário Jerry Heller, embora exista a percepção de que a sonoridade da música destoava da estética predominante do disco. O estilo de Arabian Prince, focado em uma abordagem mais comercial, tinha justamente o objetivo de facilitar a entrada do grupo na programação das rádios. Com isso, o álbum encerra sua trajetória oficial. Straight Outta Compton permanece como um dos marcos fundamentais na cronologia do hip-hop. Mesmo décadas após sua estreia, os temas sociais e políticos explorados no álbum mantêm relevância contemporânea notável, evidenciando a força e a longevidade do impacto cultural gerado pelo grupo.